assisti, ele colocou o exercício, né? E na verdade, eu consegui responder 2 perguntas, porque as demais necessitava de saber da persona, né? Como a gente ainda não fez ainda entrou nessa parte, aí eu não consegui responder. Porque no final da aula ele fala lá, né? Para você, como você descreveria seu negócio, né? O que faz seu negócio de se destacar, quem são seus consumidores, aí nesse caso eu precisaria saber quem que é a persona, né? Sim. E o que você Travou um pouquinho. Voltou? E estava pensando aqui na terceira e na quarta, mas eu acho que eu vou assistir, né? Tirar as dúvidas. Hoje é bom para tirar as dúvidas. Teve Você está conseguindo me ouvir? Está travado aqui para mim, não sei se é a minha ou é a sua internet. Tá travando um pouquinho, mas tem hora que eu consigo te ouvir perfeitamente. Será que essa internet tá ruim assim? Eu vou ter que iniciar ela de novo. Agora eu tô conseguindo. Agora a sua voz tá ligadinha com o que você tá falando. Ih, de novo. Tá, né? Travou? Eu vou tirar o vídeo, quem sabe ele para de travar. Peraí. Tá bom. Aí, para ver se ele fica melhor. Se ele vai Vamos já destravar melhor. isso aí. Destravar esse trem, né? Deus Bora. Aqui tem não que é aprender. travado, não. Aqui é tudo liberado. Tudo é para receber, para servir, para dar. Não tem nada travado aqui, não. Graças a Deus. Ó, o áudio melhorou aí agora? Sim, Tá bem melhor. melhorou. Então tá, Ana, vou te apresentar o Jonathan. Você está escutando, Paloma? Eu não tô Sim, ouvindo sim. você. Você está conseguindo me ouvir? Conseguindo ouvir o Jonathan? Opa. Você consegue ouvir a gente? O som não está saindo aqui para mim. Tá saindo? Está saindo para você, Jonathan? Eu tô te ouvindo bem, Ana. Você está conseguindo visualizar a tela? Ana? Cadê você, Ana? Cadê você? Não se vá. Não me Tá abandone. conseguindo nos ouvir, Ana? Eu acho que deu uma travadinha lá, Jonathan. Se quiser iniciar aí. Então vamos lá. Você comunica ela que a gente vai deixar gravada. E aí aquele mesmo aquela didática lá vai deixar os contatos para sanar as dúvidas e tal. Aí Tá bom. Tá bom? Uhum. Aí vamos só. Você consegue colocar aquele cronômetrozinho de 30 segundos só para ficar mais organizadinho? Aí tipo assim, entra o cronômetro, né? Aí você faz a abertura e depois igual como a gente fez na terça. Pode ser? Pode, peraí só um minutinho. Pro domínio ficou muito bom. Meu, o site deu muito trabalho, mas eu achei que ficou muito bom. Gostei bastante. Os créditos é todo da minha irmã, né? Ela arrasou muito. Sobre o domínio, beleza, entendi. Eu vou fazer isso. Pode deixar. Não, John, eu entendi certinho, sim. Obrigada. Eu fiquei pensando em não pagar o domínio, sabe? Analisei bastante essa opção, porque esse site vai ficar poucos dias no ar, né? Então, eu fiquei pensando nisso. Mas realmente eu não gosto, não fica tão bonito, né? Então, vamos fazer o quê? Vamos pagar, né? John, coloca 1 minuto ou... Pode ser 30 segundos para ser bem rapidinho. Tá. Opa.
Aí depois eu falo para Thay cortar. Boa noite, começando aqui mais uma aula. Hoje será mais uma aula de tráfego pago. Hoje será aula totalmente prática, na prática. A gente vai colocar a mãozinha na massa. A Ana voltou. Vamos começar a aula. Vou apresentar para vocês o professor Jonatas, mais conhecido como John. Fala aí, meus queridos e minhas queridas. Sou eu, sou Joe. Chegou. O John não precisa de apresentação, né, John? John, já cheguei? Cheguei. Sou eu. Pode deixar comigo falando muito obrigado pela sua apresentação magnífica. Você é um Imagina. espetáculo de pessoa, de apresentadora. Quem seria eu se não fosse você? Muito obrigado. Oh, Gratidão. meu Deus, a hora que eu vou pra Globo, hein? Aí sim! Show de bola, Paloma. Então, Vou deixar aí com você para dar essa excelente aula aí. deixa comigo, minha autarquia, meu caminhão carregado de programas apresentados. Vambora. Com energia sempre. Hoje nós vamos dar continuidade às nossas aulas de tráfego e vamos falar um pouquinho de tráfego na prática. Vamos subir nossa primeira campanha hoje, nosso primeiro anúncio. E é o seguinte, meus queridos, o nome da aula de hoje é Preset dos alunos. Por quê? Preset é um conjunto, né, um conjunto de pré-requisitos que nós precisamos ter para poder colocar nossas mãos na massa, correto? Então vamos lá. Antes de começar, gostaria de clarear aqui a mente dos senhores de que gerenciador de negócios não é a mesma, aliás, é a mesma coisa que BM, Business Manager, ok? Então, se vocês me ouvirem falar diferente, eu estou falando da mesma coisa. BM é igual a Business Manager, é como o Facebook trata os seus ativos, que a gente, convertendo para o português, a gente chama de gerenciador de negócio, beleza? Então, eu posso usar essas três nomenclaturas, mas para facilitar a vida, eu vou falar gerenciador de negócios. Mas pode ser que sem querer eu diga BM. É cotidiano, é prática do dia a dia. Então, vamos lá. O que raios é esse BM, John? Meu Deus, não sei. É o seguinte. BM é onde fica o Facebook, ele trata você como uma empresa, tá? A primeira coisa que você precisa entender é que ele te trata como uma empresa. Na verdade, eu não diria uma, eu diria várias. Você pode ter várias empresas representadas pelo Facebook, e através dessa representação, ele chama, né, a sua empresa de gerenciador de negócios, é o seu negócio, é o seu business, certo? Então, basicamente é isso. Como essa aula é uma aula prática, então a gente eu vou abrir aqui o meu navegador na aba anônima para poder mostrar para vocês qual que é o procedimento que precisa ser feito, tá? Então, nós vamos precisar acessar o business.facebook.com, certo? Aqui, nessa página, você vai clicar na opção de criar conta, ou se você já tiver, você vai entrar. Aqui, eu não vou fazer o procedimento de preenchimento, né, porque basta você ter a sua conta, né, do Facebook aí, para ele já poder associar
a sua empresa. Veja aqui que isso aqui é Facebook para empresas, tá? Não é o Facebook, a cara comum que a gente conhece, né, da rede social, que a gente usa como um usuário, tá bom? Então, basicamente é isso. Você vai precisar fazer o seu cadastro, né, aqui, preencher essas informações que ele pede aqui, né? Você pode entrar com a sua senha do Facebook, né, ou então você pode criar uma conta nova, tá? Não sugiro, tá? Uma sugestão aqui muito importante. Vocês precisam usar a conta pessoal de vocês, tá? O Facebook, essa é uma confusãozinha que acontece muito. As pessoas acham que precisam criar um novo Facebook para representar a empresa delas, tá? Não cometam esse erro, porque o Facebook ele foi feito para a conta, ela precisa ser uma conta única, né? Você é uma pessoa única e você é representante da sua única conta, que na verdade você pode ter várias empresas lá dentro, tá? Então, não cometa esse erro, não precisa criar uma conta para sua empresa. O Facebook te oferece várias ferramentas para você usar lá dentro através da sua conta pessoal, tá bom? Ele te enxerga separadamente. Uma coisa é você conta física, você CPF, que é a sua conta do Facebook, e através dela você consegue criar uma conta business, tá bom? Então, pré-requisito, passo 1 para você ter acesso ao seu Facebook Business é você ter o seu Facebook e a sua conta normal instalada individual, tá bom? Então, aqui a gente vai pular, né, essa etapa. E eu quero mostrar para vocês a próxima etapa, para não perder tempo e essa aula ser de fato prática, né? Aqui eles vão, basicamente, a informação que você vai precisar preencher, né? E depois dessa etapa aqui, de login e senha, você vai, de fato, elaborar aí, você vai construir o seu gerenciador, tá bom? E aí a próxima tela que você vai ver é essa daqui, olha só. Esse business.facebook.com/select. O que acontece? Quando você terminar de fazer as configurações, ele vai perguntar o nome da sua empresa, onde você atua, né? Enfim, informações referentes à sua empresa. Você vai se deparar com esse cenário aqui, né? No meu caso, vocês podem perceber que eu não consigo criar mais empresas porque eu tenho uma limitação, né, de até 2. Eu só posso criar 2 aqui. E aí eu tenho uma representação dos Salmos do Divino. Isso aqui é uma BM, né, um gerenciador de negócios. E a minha principal é o tráfego local simples, né? Vocês podem ver aqui, eu tenho 13 contas de anúncio, não são minhas, tá? Essas contas, elas são contas de parceiros que eu administro, ok? E, além disso, ele contabiliza também aqui, ó, 13 páginas, 5 pessoas atuando aqui junto comigo. Então, não fiquem preocupados, assim, esse passo a passo, ele está descrito no material da aula, tá bom? E aí vai ter todos esses links, né? O primeiro que eu acessei, esse segundo agora com essa tela, né? Só para frisar, né? Deixando bem claro que o nome que você dá é o que você quiser, tá bom? No meu caso aqui, eu coloquei tráfego local simples, é um nome para representar a minha empresa, né, de tráfego. Apesar de, só um detalhe, apesar de não ter CNPJ, nem e-mail, o Facebook enxerga como uma empresa sua, tá? Esse ativo, é como se fosse um recurso, pense como um recurso que ele te entrega, né? E ele chama isso de empresa, na verdade é o seu business, né? Se vai crescer ou não, aí é com você, tá? Mas enxergue só como um recurso que o Facebook te dá, tá bom? Então, essa é a cara do seu gerenciador. Aqui, se eu pudesse criar uma, eu faria agora com vocês ao vivo, mas não dá, né? Não posso criar. Então, basicamente, a gente vai ter que prosseguir sem essa etapa. Aí, agora, eu quero que vocês vejam o seguinte. Nessa URL, eu já fiz separadamente, eu estou pegando, inclusive, do material de apoio, eu já tenho os links diretos para acessar o nosso gerenciador. Vocês vão perceber que quando vocês chegarem nessa etapa aqui, o gerenciador de vocês vai ter um número de identidade, que eles chamam de ID. Né? Dá para ver aqui em cima, por exemplo, business.com, facebook.com/home, né? E business_id. Tá vendo esse número aqui? Ele é um número que vocês vão precisar
né, ter um pouquinho de atenção com eles, que é o número que representa a empresa de vocês, né, que é o gerenciador de negócios de vocês, tá? Então, eu vou acessar o meu aqui. Eu posso acessar tanto clicando por aqui, vocês vão ver que vai dar no mesmo lugar. Então, eu vou acessar, eu só consigo acessar porque eu sei o ID do meu gerenciador, tá bom? Na hora que vocês forem criar, eu vou mostrar, inclusive, eu bati print, né, dessa etapa e eu vou mostrar para vocês aqui como é que é a carinha dele. Tanto ao vivo, né, tem em formato de foto, eu bati print de todas as telas para ficar bem didático, tá bom? Até coloquei umas setinhas aqui, né? Então aqui, ó, a gente vai já para essa tela aqui, então só para dar uma explicação, né, com um pouquinho mais de ilustração, a gente tem aqui o nome, né, do negócio que você mesmo vai dar, e aí você precisa entender o seguinte, podem existir pessoas dentro desse gerenciador que você tem, né, ou pode você ser sozinha, né, ser só você no seu gerenciador, também não tem problema, o Facebook te enxerga como um administrador, tá? É muito importante que vocês entendam esse conceito de gerenciador de negócio, né, e pessoas trabalhando dentro do gerenciador, porque acontece o seguinte, lá dentro, se você não der permissão para determinada pessoa, inclusive para você mesmo gerenciar os seus ativos, você não consegue, tá? Então, essa é uma limitação aí do Facebook. Na verdade, é uma regra de negócio, tá, do próprio Facebook, para que quando você crie um ativo, né, você se coloque como administrador desse ativo. Aí eu vou mostrar para vocês como é que faz isso. Beleza? Então, vamos lá para a telinha, né, do business. É esse aqui, ó. Aquela tela que eu mostrei para vocês. É essa daqui, é nosso gerenciador, tá vendo? É só vir na engrenagemzinha, configuração do negócio, e através dela a gente tem aqui aquele print de tela que eu mostrei para vocês. Tá? Pode parecer muita informação, tá, gente? E assim, para mim, eu até achei isso também na primeira vez que eu vi, mas eu gosto de dizer o seguinte, é só você é só uma questão de se habituar com a ferramenta, tá bom? Pode parecer muita informação no início, mas não se preocupe, porque isso é só uma questão de tempo até vocês se adaptarem e a gente não vai ficar perdendo tempo também com um monte de funcionalidades aqui. Como eu falei, essa aula é prática e a gente vai direto ao ponto. Mas antes de ir direto ao ponto, a gente precisa ter um entendimento, né, do que são os ativos. Às vezes eu posso estar falando grego aqui, então todos os termos que eu considero técnicos, que eu uso, e pode causar algum tipo de estranhamento, né, eu gosto de explicar direitinho com exemplos, tá bom? E de preferência ilustrados. Então eu trouxe para vocês aqui uma explicação bem prática, bem didática do que são os ativos, tá? Os ativos nada mais são do que os recursos que o Facebook oferece. Acontece que o Facebook ele te oferece muito recurso e às vezes a gente se banana com tanto recurso, não sabe o que fazer, né? Então, vamos lá, eu parti aqui para os recursos mais usados, tá? Aqueles principais, aqueles que a gente precisa conhecer para poder avançar. Então, eu trouxe para vocês aqui, né, os mais usados são a conta de anúncio, tá? Quando vocês criam um gerenciador de negócios, você não confunda, gerenciador de negócio não é gerenciador de anúncio, tá? Então, vamos lá, gerenciador de anúncio, ele é um ativo, tá? Ele é um ativo da sua conta. O que acontece? Você precisa criar esse ativo, não é nada difícil, é só apertar alguns botões, tá bom? E aí você precisa adicioná-lo. Na verdade, o Facebook, ele faz esse adicionamento automaticamente quando você cria, tá? Então, eu vou dar uma passadinha aqui bem de leve nos ativos que a gente usa bastante, para a gente entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Conta de anúncio é um ativo. A WhatsApp Business é um ativo, ok? Se você não tem um WhatsApp Business, não é o WhatsApp normal, tá? É o Business, você precisa providenciar, porque você vai precisar, tá bom? Você precisa de uma conta comercial do Instagram, tá? Não é conta pessoal, por favor, não confunda. O Facebook, ele trata essa diferença, né, entre
entre os recursos dele, ele tem tudo muito bem limitado. Lá, se você tentar fazer uma integração de um Instagram pessoal, ele vai dar erro, ele não vai deixar prosseguir, tá? Tem que ser comercial, e aí para poder funcionar, beleza? E você precisa da sua página do Facebook. Então, assim, eu trouxe essa imagem ilustrada, né, para ficar bem didático e bem simples, espero que fique, né, bem simples essa explicação para vocês. Como eu falei, eu usei o termo BM aqui, que é o gerenciador de negócios, que é o business manager, beleza? Então, eu trouxe aí essa figura ilustrada, né, como um formato de quebra-cabeça, porque de fato é assim que o Facebook te enxerga. Na verdade, é assim que o Facebook enxerga os ativos dele mesmo. Então, espero que tenha ficado claro, né, essa parte aí. E aí, vamos prosseguindo. Eu coloquei uma lista aqui, né, do que são os ativos. Por exemplo, Pixel eu não coloquei nessa figura, mas também é um ativo. Catálogo também, se você tem um produto, você pode fazer um cadastro agora, vocês já devem ter acompanhado a atualização que teve. Agora o Instagram, ele te permite colocar um catálogo, né, de produtos que você pode inserir lá. Então, eu separei aqui, desses todos que eu falei, o principal para você começar a conseguir fazer os seus anúncios é a sua página do Facebook e o seu gerenciador de anúncios, beleza? Então, eu até marquei aqui de uma cor diferente, não se preocupem, essa formatação aqui não é a correta no material de apoio que eu fiz, ele está bem mais estruturado, tá bem mais visível, tá? Então, vamos lá, prosseguindo, né? Tá. Eu coloquei uma outra observação aqui, né, para vocês notarem que todo ativo, eu vou até mostrar na prática aqui, que isso aqui é importante. Todo ativo que vocês tiverem, o Facebook ele vai gerar um número de identificação. O que é esse número? É isso aqui, ó. Quando vocês criam um ativo, vocês podem criar através desse botão aqui, adicionar. Você vem aqui e cria uma página. Por exemplo, você pode criar uma página, solicitar o acesso de uma, caso você não seja o administrador da página, e você pode adicionar, né, uma página, ou seja, eu já tenho uma, como que eu faço para adicionar? É só vir aqui. John, não tenho nenhuma. Então é só criar, aí você vem aqui. Né? E aí, eu sou social media, por exemplo, de alguém, e aí como que eu faço para administrar a página do meu parceiro? Aí você vem aqui, solicita acesso da página, tá? Então, mas aqui, ó, o que eu queria mostrar para vocês é o seguinte, dentro de cada ativo, né? Lembra que eu falei dos ativos? Isso tudo aqui, gente, é ativo, tá? Isso aqui são ativos, são páginas, né, que eu gerencio como ativo de outras pessoas. E aí o que eu quero que vocês notem é esse número de identificação aqui, ele é muito importante, porque é ele que vai dizer se o ativo está integrado ou não. Se o ativo estiver aparecendo aqui sem um número desse aqui, significa que ele não está integrado. Eu, particularmente, nunca vi uma situação dessa, até porque seria um bug, um erro na ferramenta muito grave, tá? Imagino que vocês vão pegar uma tela de erro aí antes de acontecer o cadastro, por algum motivo. Na verdade, eu vou citar alguns mais recorrentes aqui, que é, por exemplo, quando você tenta adicionar uma conta pessoal no seu gerenciador, tá bom? Então, e inclusive o WhatsApp também costuma dar esse erro se você tiver o WhatsApp normal. Se não for o business, ele costuma dar erro também, beleza? Então, esse gerenciador, percebam que para cada ativo, né, seja a página, seja a conta de anúncio, bora dar uma olhada aqui nas contas de anúncio. Ó, a gente tem aqui, todos eles, ó, tem um número de identificação, certo? Então, é muito importante vocês notarem esse número aí, beleza? Então, vamos lá. Seguindo, eu coloquei no manual, né, que eu preparei também, no material de apoio, eu coloquei essas informações para ficar bem claro, e aí eu vou mostrar para vocês com antecedência aqui, né? Uma das anotações que eu fiz é exatamente o que eu acabei de mostrar para vocês, né? Eu tive esse cuidado, né, de bater print, né? Como eu falei, pode parecer muita informação no primeiro momento, mas não se preocupem, tá? Essa reação é normal, não precisa se assustar.
realmente é muita informação, mas a gente vai focar naquilo que a gente precisa, tá bom? Então, como eu expliquei para vocês aqui, né, demonstrei e bati um print aqui, coloquei umas setinhas, né, para mostrar como é que faz para adicionar, como é que cria, etc. Então, a gente vamos seguindo. E a parte do número de identificação, que eu também tive esse cuidado de separar aqui, né, para poder mostrar, tá? E uma anotação bem interessante que eu fiz aqui, como eu falei no início, pode passar batido na hora que eu estiver falando, mas não se preocupe, que vai ficar tudo anotado, é só você dar uma revisada no material, tá? No material de apoio, que eu coloquei aqui, eu vou colocar bem grande, porque isso aqui costuma confundir muita gente, e aí eu preciso ter esse cuidado para poder não acontecer com vocês, tá? Então, olha só, gerenciador de anúncio não é a mesma coisa que gerenciador de negócio, tá? Então, tá bem grandão aqui, até coloquei uns emoji aqui, para chamar esse alerta aí para vocês ficarem atentos, tá bom? Então, continuando, agora a gente vai, né, depois de explicar o que são os ativos, como eu falei para vocês, os ativos que a gente precisa para começar a fazer os anúncios de fato, a nossa conta de anúncio. Aqui é muito prático, é só você vir aqui nessa aba contas, né, conta de anúncio, e você adiciona ou cria uma aqui para você começar a atuar. Eu vou criar, aqui eu não vou criar uma, mas eu vou mostrar para vocês um passo a passo, que é muito importante, tá? Que eu já vi algumas pessoas pecando nesse ponto e que pode causar um prejuízo muito grande. Gente, olha só, não dá para você alterar o fuso horário da sua conta de anúncio e a moeda depois de criada, tá? O Facebook, por algum motivo que eu não sei explicar, ele não permite que você faça essa alteração. E por que eu estou dizendo que isso é muito importante? Porque eu já peguei conta de anúncio da pessoa que marcou o horário de Atlanta, né? Então, imagina, a gente está no GMT -4, que pelo menos eu de Manaus, né? E aí a pessoa me vem com o fuso horário de Atlanta, que se eu não me engano, é -2, aliás, é +2 ou é +3. Então, vocês vejam que a diferença, ela tem um impacto muito grande. Eu confesso para vocês que eu demorei para detectar essa informação. O que eu fiz? Eu comecei a fazer seguir o cronograma, né, de anúncios que a gente ia postar, e quando eu me deparei, eu fiquei, nossa, mas o anúncio ainda não vinculou, por que está acontecendo? Aconteceu algum erro? E aí, fuçando, fui verificar que o horário da conta de anúncio ela estava no horário de Atlanta. Então, muito cuidado, tá, com essa informação aqui. Se vocês colocarem o fuso horário errado, ele vai ficar errado e vai ter que trabalhar com ele do jeito que está errado, beleza? Então, cuidado com o fuso horário e com a moeda. Se vocês colocarem em dólar, que vocês vão pagar em dólar também. Então, se atentem a colocar o real brasileiro, tá bom? Então, essa é uma sugestão, uma dica muito importante, né, que vai facilitar a vida de vocês ou do gerenciador, do gestor de tráfego que vocês forem contratar ou forem parceiros, tá bom? Então, beleza. Continuando, agora, com o nosso gerenciador de anúncios criado, vocês vão ver que vai ter um botãozinho lá na lateral direita, que eu vou mostrar para vocês, tanto na foto como na minha própria tela aqui do gerenciador. Como eu falei, fiz questão de bater print para ficar didático. Esse botãozinho aqui, ó, quando vocês criarem, vai aparecer abrir no gerenciador de anúncios, que nada mais é essa aqui, ó, esse botãozinho aqui. Então, eu vou abrir o meu, que eu coloquei aqui, tráfego local do John. A gente vai abrir aqui o meu gerenciador, tá? E aí, no print também eu já bati a fotinha dele aqui e coloquei algumas observações, né, para a gente poder se atentar. Então, vamos lá. O que a gente vai ver no nosso gerenciador de anúncios? A gente vai ver a coluna de campanha, conjunto de anúncio e anúncio, né, e principalmente o botão de criar. Por que eu destaquei, né, esses quadradinhos aqui, essas nomenclaturas? Porque antes de a gente começar a criar os nossos anúncios,
a gente precisa entender como é que funciona a estrutura da campanha, tá? Então, eu coloquei aqui para vocês como que funciona, né, de forma explicada e detalhada, né? Eu, de novo, me preocupei em bater. Dessa vez não é print da minha tela, é print, né, de um material que até mesmo o próprio Facebook disponibiliza, tá? E aí eu vou colar aqui para vocês verem. Então, beleza. A estrutura da nossa campanha, ela funciona mais ou menos assim, olha. Como eu falei, esse aqui é um material, né, fornecido pelo Facebook para ajudar a gente a entender. Então, ele colocou aqui, cada campanha corresponde a um único objetivo de negócio. Como aumentar visitas em seu site, ele colocou como exemplo. Então, aqui, olha só, a gente pode enxergar como 3 camadas. Tá? A primeira camada é a camada da campanha. Tá? O que a gente pode fazer nessa primeira camada, John? Aqui, a gente define o objetivo que a gente quer alcançar. Por exemplo, a gente tem a opção de fazer campanha com objetivo de tráfego, campanha com objetivo de visualização de vídeo, campanha com objetivo de alcance, campanha com objetivo de engajamento, né? Entre outras, tá? Eu vou mostrar para vocês com mais detalhes. Não precisa se preocupar com isso agora, eu só quero que vocês entendam, né, como que funciona essa estrutura aqui, beleza? Então, a campanha, vocês já entenderam que esse é o objetivo. O objetivo é definir o objetivo da campanha. Você precisa saber qual é o objetivo que você quer usar, beleza? Aí, na segunda camada, a gente tem os nossos conjuntos de anúncios. Nela, a gente define, por exemplo, o orçamento. Na verdade, a gente tem 2 tipos, né, de definição de orçamento. Orçamento a nível de campanha e orçamento a nível de conjunto de anúncio, que na nomenclatura do tráfego a gente chama de CBO e ABO. Quando vocês ouvirem o termo CBO, esse C é de campanha, então vocês já vão saber que o C ele está se referindo a orçamento a nível de campanha. Na tradução, deixa eu ver se eu lembro o que significa. CBO deve ser Campaign Bullet. Não vou lembrar. Esse detalhe aí, vou ficar devendo para vocês. Mas, se vocês colocarem lá, se vocês verem essa nomenclatura, colocarem no Google, vocês vão ver que se refere ao orçamento de campanha, tá? Então, é só lembrar, eu gosto de lembrar assim, parece ser bem prático e didático, né? Quando vocês verem o C, ele está falando de orçamento a nível de campanha. Se vocês verem ABO, significa que é a nível de conjunto de anúncios, tá? Então, o que mais? A gente pode definir, por exemplo, nessa camada, o posicionamento, tá? O público-alvo e a estratégia de lance. E aí a gente vai ver isso, a gente está passando, né, um pouco mais superficial agora, mas a gente vai ver na prática. E aí é só para vocês não se assustarem quando a gente chega lá, né, na próxima etapa. Tá bom? Então, essa é a segunda camada, a camada de conjunto de anúncio. Só para complementar, o nosso conjunto de anúncio Facebook, ele suporta até 50 anúncios dentro de um conjunto, tá? A partir daí, você já vai precisar criar outro. Quando que a gente precisa criar outro conjunto, John? Bom, vocês podem precisar criar outros quando exceder o limite, né, dos 50, ou se vocês quiserem testar público. Por exemplo, vamos lá, eu quero testar um público da região de Manaus, por exemplo, eu quero ver se o meu produto ele vende, né, o meu infoproduto ele vende aqui na região norte, por exemplo. Aí a gente cria um público específico das pessoas que moram na região norte. Não, eu quero testar especificamente do meu bairro, John. Eu moro aqui, sei lá, São Paulo, Alphaville, e aí eu quero só testar aqui mesmo. Então, aí vai lá, faz a segmentação do público, não se preocupe, a gente vai ter uma aula de segmentação de público, tá bom? Mas o foco da aula hoje é ser prática para a gente conseguir dar tempo de fazer o nosso anúncio, beleza? Então, prosseguindo, a última camada, a terceira, é de fato os nossos anúncios, tá? Então, ali vão ficar os nossos, a gente também chama de criativo, né? Ali fica, né, as nossas, pode ser formato de vídeo, né? Pode ser formato de imagem, e aí fica a seu critério como que você quer aparecer para várias pessoas, tá? Então, continuando aqui, a gente já deu uma passadinha bem suave nas camadas, tá? Para a gente não se assustar quando chegar a hora de fazer as campanhas. Então, eu trouxe para vocês aqui, eu bati print da tela,
dos objetivos, tá? Então, a gente tem aqui, na hora que a gente for criar a nossa campanha, a gente vai ter essas opções, tá bom? Então, tem opção de reconhecimento de marca, alcance, tráfego, engajamento, instalação de aplicativo, visualização de vídeo, na geração de cadastro. Não se preocupem, a gente também vai ter uma aula específica para explicar para que serve cada um desses, quando que a gente tem que usar, tá? Mas, de novo, para a gente não se perder aqui no meio do caminho, vamos focar. Hoje nós vamos fazer uma campanha na prática, é uma campanha com objetivo de alcance, e aí eu vou mostrar para vocês os resultados, né, que eu usei para testar aqui, e que foram resultados bem interessantes, tá bom? Então, John, eu trouxe para... Opa, pode falar. deixa eu só te atrapalhar um pouquinho. A Ana, ela queria tirar uma dúvida. Você vai depois abrir um período para tirar dúvidas, ou ela já pode tirar? A gente pode... vou pedir, Ana, que você faça as anotações das suas dúvidas para a gente tirar elas todas, né? Imagino que você vai fazer uma lista, a gente tira elas todas de uma vez, tá bom? Então, vou pedir para você fazer essas anotações direitinho aí, e aí, assim que a gente terminar, finalizar, a gente tira as dúvidas uma por uma, tá bom? Pode ser? Tá ok. Estou acompanhando. Show de bola. Então, olha só, a gente vai ter aqui, eu fiz uma classificação, né, das quais que a gente mais usa, né? Então, assim, na prática, eu trouxe esse filtro aqui para vocês terem essa ideia. Então, quais são os que a gente mais usa? Né? Objetivo de alcance, objetivo de tráfego, né, engajamento, objetivo de mensagem, conversão e visualização de vídeo. As demais, por que a gente não usa tanto, John? Bom, relatos na comunidade de tráfego, né, de que existem alguns bugs, né, referente a essas menos utilizadas, tá? Então, as pessoas que utilizaram não tiveram bons resultados, e aí a gente tem esse benefício aí da comunidade para a gente poder se ajudar, cada um traz essa experiência, né? E aí a gente já sabe onde que a gente não precisa errar, né, para poder ver se o que o outro falou de fato trouxe algum benefício ou malefício ou não, tá bom? Então, basicamente é isso. Há relatos, né, de que essas categorias aqui, elas são bem pouco utilizadas, tá bom? Então, vamos seguindo. Eu bati outro print aqui, né, da campanha, da tela de criação de campanha, né, específica. Eu estou mostrando os prints aqui, mas a gente vai passar por essas etapas, tá bom? Então, não precisa ficar preocupado. Então, vamos lá. A gente tem essa é a cara que, quando você clica naquele botão de criar, ele vai aparecer aqui. Na verdade, ele vai primeiro aparecer a tela de cima, né, que é essa aqui para você selecionar. Tá vendo? Tem umas bolinhas aqui para você selecionar a campanha. Depois, ele vai pedir para você colocar, né, o nome. Eu gostaria de salientar que nós vamos ter uma aula só para nomenclatura de campanha, tá? Essa aula de nomenclatura ela é importantíssima porque a organização no seu gerenciador de anúncio é o que faz, né, você ter agilidade, né, e agilidade a gente sabe que tempo é muito precioso, a gente não pode perder, certo? Então, faz parte desse contexto de organização. As nomenclaturas, a gente vai ter uma aula só disso, então não precisa se preocupar. De novo, como eu falei, a intenção aqui é ser prático, né? Mostrar a cara do gerenciador, como é que ele não é um bicho de 7 cabeças, não precisa ficar com medo dele, ele é nosso amigo, é só a gente saber usar direitinho, beleza? Então, essa aqui é a cara que a gente vai ver já quando a gente for criar a nossa campanha na prática lá. Então, a gente vai colocar aqui o nome da campanha, né, o nome do conjunto de anúncio e o nome do anúncio, tá? Então, de novo, não precisa se preocupar. Agora a gente vai lá, de fato, na prática, eu vou mostrar para vocês aqui, né, como que é a cara dele, né? Então, de novo, a gente está aqui no nosso gerenciador, beleza? Quando eu clicar aqui em criar, a gente vai se deparar com aquela imagem que eu mostrei para vocês, que eu printei aqui, ó, o objetivo que vai ser escolhido. E outro detalhe interessante é que se você passar o mouse, né, por cima, você vai encontrar, na verdade, todas as ferramentas do Facebook, eles têm esse izinho para você dar uma olhada, né, para você ler um pouquinho para saber o que essa funcionalidade aqui faz, né, esse objetivo no caso. Pode ser que não fique muito claro, tá? Então, não tem problema. Como eu falei,
a gente vai ter essa aula específica para falar de cada objetivo desse. É uma aula muito importante para você entender o que você está fazendo, tá? Tem muita gente atuando no mercado e a gente, na comunidade de tráfego, gosta de chamar essas pessoas de apertadores de botão, né? Então, a gente sabe que aqui é uma etapa, a gente faz um gerenciamento de um negócio, tá? E precisa existir uma inteligência por trás disso que está sendo feito. Então, a gente não só simplesmente aperta o botão, a gente tem que saber o que está fazendo, tá? Então, fica esse abre aspas aí para tomar esse cuidado, né, na hora de ler, né, de direitinho, né, o que cada função faz, e se não entender, procurar saber quem possa ajudar para explicar, tá bom? Então, aqui, ó, quando a gente clica no objetivo, ele vai para aquela tela que eu mostrei para vocês, né, para colocar o nome, colocar o nome da campanha, o nome do conjunto de anúncio e o nome do anúncio, tá? Então, eu vou abrir para vocês aqui uma campanha que eu fiz com o objetivo de alcance, e aí eu vou mostrar para vocês tudo aquela parte teórica que eu falei para vocês, a gente vai ver agora aqui na prática o que ele mostra. Então, olha só, ele tem aqui o nosso nome, o nome da nossa campanha, né, que eu coloquei aqui TLS, W6, alcance, One Time Brand. Não precisa entender agora, nesse momento, o que isso aqui significa, tá? Mas é só para vocês saberem que toda campanha precisa de um nome e vocês precisam ter um padrão. Já existe um padrão já, que algumas pessoas seguem, né? Eu já tenho o meu padrão, isso aqui é importante. Vocês precisam entender que cada um tem o seu jeito de fazer. Se você quiser modelar o outro, não tem problema, né? Mas se você achar um jeito mais fácil também de fazer, aí fica à vontade, tá bom? Então, como eu falei, essa parte da nomenclatura, existe uma aula só de nomenclatura, e aí a gente vai se deparar com ela de forma mais específica nessa próxima aula, tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui detalhes da campanha. O que acontece? Esse tipo de compra que ele mostra aqui é a única forma que existe, né, de você pagar o Facebook. Eu vou explicar um pouquinho como é que funciona por trás, tá? Por trás, imaginem que existem centenas de milhares de anunciantes, tá bom? E vocês estão concorrendo entre si, né? E existe um algoritmo por trás disso tudo que diz quem é que ganha o leilão e quem é que não ganha. Então, é só a gente pensar, né, como que é o sistema de leilão hoje. Então, no leilão, quando você vai lá, você vai arrematar um bem, por exemplo, e leva o bem quem paga mais, tá? Só que aqui, a gente está falando de leilão que ocorre a nível de centavos, tá bom? Vocês vão já ver isso com mais calma quando eu mostrar a parte dos números para vocês. Então, eu preciso que vocês entendam que existe, né, por trás do Facebook Ads, existe uma rede de anunciantes e existe essa concorrência entre os anunciantes. É só vocês pensarem assim. Pensa que você, por exemplo, eu aqui sou da cidade de Manaus e vamos supor que eu quero aparecer, eu tenho um produto que é um produto para emagrecimento para recém-mamães, por exemplo. Vamos abstrair aqui a ideia, tá? Então, pensa assim, o Jonatas tem um produto que ajuda as mamães a emagrecer, por exemplo, né? Então, vamos supor que eu faço uma segmentação de público para essas pessoas, né? E vamos supor também que existem aqui em Manaus outras pessoas com outros produtos que também estão oferecendo para esse mesmo público, tá? Então, existe essa concorrência, a gente chama de concorrência, que acontece por trás e é feita através do leilão, tá? Então, aparece quem paga mais, beleza? Então, tá aqui o objetivo já estipulado, alcance. Esse teste AB aqui não é nada muito relevante, a gente não precisa se atentar a ele agora. O que a gente precisa se atentar é o seguinte: otimização do orçamento de campanha. Lembra que eu falei que existe o CBO e o ABO? Né? Então, é só você lembrar. Quando a gente está falando de CBO, a gente está falando de orçamento a nível de campanha. Esse C, é só lembrar, o C do CBO é C de campanha. Então, a gente consegue setar esse valor através dessa opção aqui. Aí aqui você vai dizer, por exemplo, no Facebook, que você quer gastar, por exemplo, R$10, né, a nível de campanha. Então, ele vai pegar, ele quer gastar R$10. Tá, mas quantos conjuntos de anúncios tem aqui? Vamos ver. Aí ele vai dizer assim, mas não importa, não tem problema,
quantos anúncios tiverem, porque o orçamento ele vai ser geral, ele vai ser a nível de campanha. Então, não se preocupe, se você colocar lá 50, 100, 200 criativos, o Facebook vai olhar e essa pessoa tem R$10 de orçamento, então ele só vai gastar R$10 de orçamento, e acabou-se. É só isso. Beleza. Aí, agora a gente tem aqui o nosso conjunto de anúncios. Ele vai... Eu vou fazer só uma observação aqui, gente. Essas telas, elas costumam demorar para abrir, tá? Então, não se assustem se demorar aí, beleza? Porque elas são um pouquinho pesadas mesmo, então é normal. Então tá, eu trouxe aqui, essa campanha que eu fiz, ela é uma campanha ABO, tá? De novo, ABO, por quê? Porque eu coloquei o orçamento a nível de conjunto de anúncios. John, quando que é bom colocar um orçamento a nível de conjunto de anúncios? Por exemplo, se você tem 3 conjuntos de anúncios e você vai colocar um valor igual para cada um deles, no final do seu teste você vai conseguir saber, por exemplo, qual que menos te gastou dinheiro. Né? Então, ali você sabe, por exemplo, qual criativo que ficou bom, que a gente chama de performar, qual criativo performou bem, qual criativo performou mal, né? Por que ele performou mal, né? Será que o problema foi no público, foi no criativo em si, foi na copy? A gente consegue descobrir isso aí através dos números, tá bom? Então, aqui, ó, eu trouxe para vocês um exemplo, né, de ABO, uma campanha ABO que eu fiz aqui. E olha só, eu coloquei um orçamento diário de R$ 5,39, tá? O Facebook, ele tem essa paletazinha aqui que ele diz, né, com base no seu público, se o público que você está aparecendo, ele é muito amplo ou se ele é muito específico. Aqui no caso, eu fiz uma segmentação para aqui 24 milhões, né, de pessoas. Então, eu fiz uma segmentação de público que deu essa quantidade aqui. E aí, o interessante do ABO é que ele já diz quantas pessoas ele consegue alcançar com base no orçamento que você tem. Então, por exemplo, se você tem um orçamento, né, de R$ 5,39 e você pretende deixar a campanha por 5 dias, ou por 6 dias, ou por 7 dias, ele dá uma estimativa aqui, que no meu caso é uma estimativa de quase 4.000 pessoas a 11.000. Olha só que massa. Eu consigo alcançar entre 4.000 e 11.000 pessoas com apenas R$ 5,39. Interessante isso, né? Onde será que na televisão você paga só isso aqui para conseguir aparecer 15 segundos que seja? Né? Então, é bem interessante. Então, olha só, a nível de conjunto de anúncios, a gente pode colocar aqui um horário. Tá? Isso aqui é bem interessante. O seu anúncio, ele pode ficar 24 horas, se você quiser, ou você pode estipular um horário. Por exemplo, ao fazer tráfego para uma pizzaria local aqui da cidade, eu estipulei o horário para funcionar, só o horário do estabelecimento, que o estabelecimento está aberto, que no caso aqui é das 18 às 22. Né? Então, não faz sentido, por exemplo, estar rodando um anúncio, fora desse horário, a pessoa vai ligar lá, vai mandar uma mensagem e não vai ser atendido. Né? Então, precisa se atentar a isso aqui. Lembra do episódio da conta de anúncio do horário de Atlanta que eu comentei? Pois é. Dificulta muito a vida do gestor, né, se o horário não tiver de acordo, né, pelo menos com um fuso horário ali de 1 hora a mais ou para menos. Um fuso de 7 horas de diferença já dá uma complicada. Tá bom? Então, muita atenção de novo lá na parte de estipular o horário na criação do gerenciador, tá? Então, aqui, ó, prosseguindo, eu fiz uma segmentação aqui, né, a faixa etária de idade de 24 a 44 anos, né, pessoas que estão morando no Brasil, quis atingir o Brasil inteiro. Como eu falei, vocês podem atingir uma cidade específica, um bairro específico, né, vocês podem atingir o Brasil inteiro se vocês quiserem, tá? Aí depende muito da verba. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, quais são as pessoas que eu quero atingir, né? O Facebook, ele nos fornece, né, uma ferramenta chamada Facebook Audience, onde a gente consegue fazer a segmentação. Dá para fazer por lá ou dá para fazer direto aqui do nosso gerenciador de negócio também. Mas isso aí é um assunto para uma outra aula. De novo, não vou
vou pular um pouco essa etapa para ficar mais prático, tá bom? Então, o perfil de pessoas aqui que eu escolhi foi essa aqui, ó, por exemplo, sócio proprietário, né, comportamento, aí tem a categoria comportamento, administradores de página do Facebook, administradores sobre viagens e turismo. John, qual que foi a sua intenção aqui? A minha intenção, né, foi aparecer para essas pessoas, tá? E conseguir oferecer, por exemplo, esse serviço de tráfego para elas, tá bom? Então, esse é só um exemplo. Se você tiver um produto ou um serviço para oferecer, você pode fazer isso no seu gerenciador também. É só você ter esse cuidado, né, de fazer a segmentação de público, tá bom? E aí, ó, a gente tem aqui, por exemplo, o posicionamento, tá? O posicionamento ele pode ser automático ou ele pode ser manual. Por exemplo, o que é esse posicionamento manual? Você escolhe aqui, né, aonde que você quer aparecer. Por exemplo, se você quer aparecer, digamos, só no Instagram. Ah, John, eu quero aparecer só no feed do Instagram. Pronto, tá aqui, ó. Você seleciona Instagram aqui em cima e aí aqui no feed você seleciona o feed do Instagram. Aqui, por exemplo, explorar não quero, eu quero no feed, né, e nos stories. Aí tá aqui, ó, stories do Instagram e feed do Instagram. Então aqui você fica à vontade, você pode aparecer em todos os lugares se você quiser. Isso aqui é interessante para você testar. Também uma das coisas que eu falei na primeira aula é que o teste é sempre válido, né? Então roda a primeira vez, vê onde que performou mais, né? Aliás, vê onde performou menos e separa esses posicionamentos para não aparecer mais ali, porque você viu que você está perdendo dinheiro, né? Então, basicamente é assim que funciona. E aí a gente tem aqui várias opções. Se eu não me engano, são 13 posicionamentos, tá? 13 que você pode escolher, que se for contar aqui, se eu não me engano, dá 13, tá? Então, seguindo, a gente tem aqui esse controle de lança, a gente também não precisa mexer, tá? Mais informações, aqui é aquela estimativa que eu falei, por exemplo, a cada 7 dias, né? Então, isso aqui é um limite de frequência. Esse tipo de veiculação também não precisa mexer, isso aqui é padrão, e não precisa se preocupar com isso aqui. Beleza? Então, como eu falei, a parte interessante do CBO é que ele mostra essa estimativa aqui, coisa que o ABO mostra e o CBO não mostra, tá? Por quê? Porque você vai fazer vários conjuntos de anúncios. Lembra que eu falei? O CBO o Facebook vai ver, quantos conjuntos de anúncios tem aqui? Mas não importa, porque a estratégia é a CBO, que é a nível de campanha, né? Então, lembrando, se você escolher a BO, você pode colocar aqui vários conjuntos que você quiser e colocar o valor, o preço que você quiser. Por exemplo, o orçamento de R$15, de 20, de 30. Eu vou dar um exemplo mais prático aqui. Digamos que você tenha um produto, né? Um produto de valor, vamos colocar um ticket médio de R$50, outro de R$100 e outro de 150, né? Então, você pode, por exemplo, usar essa estratégia, né, do ABO, né, para o Facebook gastar uma verba maior para aquele produto que tem um ticket maior, e você pode estipular também a verba menor para o produto de ticket menor. Então, mais ou menos essa é a lógica, né? Esse é o sentido de você usar ou não. E, de novo, reforçando, eu gosto muito de usar essa estratégia do ABO, porque ele mostra essa estatística aqui, tá? Coisa que no CBO você não consegue saber. Ele chega a estipular, mas não dá essa precisão aqui, tá? Essas numerações aqui. Então, beleza, vamos para o anúncio em si, né? Para vocês verem aqui o que aparece. Então, como eu falei, a gente selecionou aqui no conjunto, né, o posicionamento só no Instagram, e aí vai aparecer aqui, ó, tá vendo que tá aparecendo 3 posicionamentos? Porque foi só 3 que a gente escolheu. Vamos selecionar lá todos, só para vocês verem, e ver se a minha matemática está batendo também, se são 13 posicionamentos de fato, né? Então, eu vou selecionar aqui posicionamento automático, porque o automático ele é por padrão todos, tá? Então, vocês bora ver aqui para quantos posicionamentos ele alterou. Lembra que antes estava só 3, ó, mudou. É isso mesmo, 13 posicionamentos, tá? E aí você consegue ver, né, cada um deles, ele te mostra aqui algumas opções na lateral, e lá no nível de conjunto de anúncios também você consegue ver direitinho
né, quais são os posicionamentos que você escolheu. Aí aqui você tem de novo, né, a nomenclatura do anúncio que eu falei para vocês. Isso aqui a gente não vai precisar se preocupar agora. E ele pede a página, por exemplo, a página do Facebook e a conta do Instagram. Lembra que eu falei que os ativos, né, os ativos principais, né, lembra? Os ativos que a gente precisa. João, o que acontece se a gente chegar até aqui e não tiver esses ativos configurados? Vai dar erro, tá? Vocês não vão conseguir vincular o anúncio. É simples assim. Ele vai chegar aqui e vai dizer: não existe página do Facebook, não existe conta do Instagram e eu não posso fazer nada por você. Vai lá criar. É mais ou menos isso que acontece. Então, precisa ter esse preset, tá? Essa configuração inicial para poder chegar aqui e aí fluir naturalmente, né? E a gente não ter problemas. Então, a gente tem aqui, nessa etapa, a opção de subir o anúncio, tá? Então, a gente pode gravar, né? Pode ser uma gravação, você fez no celular, pode ser uma imagem. No meu caso aqui, esse aqui, se eu não me engano, é uma imagem. E aí você sobe, você faz o upload desse arquivo, né? Bem aqui, ó, nessa opção de configuração do anúncio, ele, se tivesse disponível aqui, ele não está, ele só está indisponível porque a campanha toda está indisponível, tá? Eu vou habilitar ela aqui só para rapidão, só para a gente conseguir alterar os botões lá. Eu vou ativar essa campanha aqui e vamos ver. Não sei se isso aqui vai travar, espero que não. Vamos ver se ele libera aqui só para a gente conseguir mexer. Eu queria mostrar isso aqui para vocês. Eu acho que ele não vai deixar, porque é o seguinte, eu coloquei uma data de início e uma data fim para a vinculação dessa campanha. Então, uma coisa importante que eu lembrei agora, tem algumas umas configurações que vocês não podem mexer depois que vocês publicam a campanha, tá? Então, é muito importante essa etapa aqui, ela ser feita com calma, para não correr o risco, né, de vocês precisarem fazer alguma alteração no meio do caminho, até porque isso atrapalha na performance, tá? Então, não recomendo que vocês, se subir errado, deixa errado mesmo, muda só a data que ela vai parar, né? Então, por exemplo, deixa lá um dia rodando no máximo, na verdade, 24 horas é o prazo mínimo, e aí depois você conserta, né, até mesmo para não atrapalhar na performance. Porque o que acontece? Se você fica editando deixa eu ver, por exemplo, se você faz modificações no seu público, na faixa etária de idade, né, se você resolvi mudar de ideia, que não quero mais campanha ABO, quero CBO. Então, essas pequenas mudanças, elas atrapalham na performance, porque vamos lá, quando a gente dá o start para publicar a campanha, o algoritmo do Facebook ele vai começar a distribuição, tá? E vamos lembrar, é uma máquina, tá, gente? O algoritmo ele é uma máquina que ele tem uma inteligência artificial ali por trás, ele vai começar. Quando ele começa a entregar, olha só o que acontece. Ele começa a perceber o comportamento das pessoas para quem você está aparecendo. Isso tanto é verdade que, vamos supor, se você coloca 5 anúncios, desses 5 anúncios, ele consegue saber qual dos 5 as pessoas estão se agradando mais. Por exemplo, se ele mostra para uma pessoa, a pessoa curte, aí ele mostra para mais 5. Se dessas 5, uma curte, ele mostra para mais 10. O que eu estou falando é só para vocês entenderem. Na prática, ela não é assim, é só para ficar lúdico, assim, ficar tangível à imaginação, tá? A imaginação tem que deixar fluir um pouquinho aqui, tá bom? Então, é mais ou menos assim que funciona. Eu vou já mostrar uns números para vocês aqui, né, para vocês verem essa diferença. Aliás, eu vou mostrar logo agora para eu não ficar muito teórico do que eu estou falando. Olha só, dentro do meu conjunto de anúncios, olha só que interessante. Está vendo aqui os resultados? O meu anúncio ADS 63, ele teve 26 mil alcances, tá? E o 28, 16 mil. E o ADS CTA, 4 mil só. O que isso aqui significa? Quando o Facebook ele começou a entregar, significa o seguinte: quando o Facebook começou a entregar esse criativo que eu dei para ele, ele percebeu que as pessoas elas tiveram uma maior interação com o primeiro, com esse ADS 63 aqui. E aí, quando as pessoas interagem,
ele entrega mais, ele entende que o conteúdo é bom, e aí ele entrega mais, tá? Então, quando o criativo que você dá para ele não é bom, o que ele faz? Ele entrega menos. Então, é isso que a gente vê aqui nos números, ó, ele entregou, olha só a diferença de 10 mil, de 26 para 16, né? Então, o ADS 63, ele performou bem melhor, né? E o ADS 28 bem ruim, na verdade, pior do que, aliás, o pior mesmo foi o ADS CTA, tá? Então, basicamente, é isso que acontece, e a gente olha para os números e precisa ter esse tipo de interpretação, tá bom? E aí uma explicação bem razoável é essa que eu estou dando para vocês, de que ele performa menos quando as pessoas interagem menos, tá bom? Então, continuando na edição, eu parei lá na parte da edição dos anúncios. Eu vou voltar para aquela tela para a gente continuar, para eu terminar de explicar, né, a parte dos anúncios em si. Então, a gente tem aqui, a gente pode, como eu falei, criar aqui até 50 criativos, né, anúncios por conjunto, tá? E a gente pode criar quantos conjuntos a gente quiser. Na verdade, não, acredito que tem um limite de 50 também, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas eu vou verificar essa informação. A informação que eu tenho certeza é que de 50 anúncios, um conjunto de anúncios suporta até 50, tá? Agora a quantidade de conjunto é que eu já não sei. Beleza? Então, continuando aqui, como eu estava falando, a gente tem a opção aqui de subir a mídia, tá? Se eu não me engano, eu parei nessa etapa aqui. Você pode criar, essa opção de criar anúncio significa o seguinte: você vai fazer o upload, né, do arquivo para o seu gerenciador, e ele vai usar esse material para entregar, como um anúncio seu. Ou tem uma segunda opção. A segunda opção é: John, já postei o meu conteúdo no Facebook ou no Instagram, quero reaproveitar. Posso? Pode. Se você clicar aqui nessa setinha, ele vai mostrar para vocês a tela, né, para você selecionar o que já está lá, né? Então, lembra, tudo, ou o arquivo já está lá, porque você já postou, ou você vai subir um novo para você criar, tá bom? Então, um você cria, o outro você só pega da onde que já existe. Então, beleza. Aí, continuando aqui, ele diz o posicionamento que vai aparecer, né? E na lateral aqui ele também diz como é que vai mostrar, né? Então, bora ver aqui, a gente consegue expandir. Né? Então, aqui é exatamente como ele vai aparecer, ó. Na tela da pessoa vai aparecer assim, o nome do meu BM, né? Lembra? Tráfego, na verdade, isso aqui é o nome da minha página, tá? Tráfego local sempre FP, iniciar de fanpage, que eu coloquei. E aí, aqui existe um texto principal, né, que você vai colocar, que a gente chama de copy, tá? Precisa ter uma copy com uma chamada para ação, por exemplo, né? Venha conhecer meu perfil, venha conhecer meu trabalho, venha conhecer meu produto, enfim, aí você precisa desenvolver essa parte escrita, né? Aí ele tem aqui um título, né, de forma opcional, e uma descrição também de forma opcional, que é o que aparece aqui na parte de baixo, tá vendo? Ó, o texto principal aparece em cima e o título da descrição aparece embaixo. E aí a gente tem aqui uma URL de um site que a gente pode colocar. A gente pode até mesmo colocar o nosso próprio perfil do Instagram, que foi o que eu fiz aqui, tá? www.instagram.com/, esse try de tráfego local do John, que eu mudei o nome de tráfego local simples para tráfego local do John, tá? Então, basicamente, é isso. E a gente pode escolher aqui uma chamada para ação. Né? Então, por exemplo, eu usava muito veja o cardápio, né? Essa algumas chamadas para ação pré-configuradas que já tem aqui também. Saiba mais, né? Cadastre-se aqui. Então, é mais ou menos essas chamadas para ação aí que a gente, na verdade, que a gente usa, tá bom? Então, basicamente é isso. Quando tiver tudo ok, a gente clica no botão para publicar, né? E aí, se tiver tudo certo, ele vai mostrar aqui o anúncio em veiculação. Nesse caso aqui, a campanha já rolou, né? Esses aqui são alguns resultados que eu tive. E aí, era esse aqui que eu queria mostrar. Ó. Eu até bati print para vocês verem. Né? Essa aqui foi a quantidade, né, de pessoas que eu consegui alcançar. Né? Lógico que dessas pessoas aqui, a gente tem que lembrar, não adianta a gente aparecer para elas e a gente não causar um impacto, tá? Então, precisa ter um impacto. No meu caso, os criativos que eu fiz, eu não causei impacto, né? Eu não vou dizer que eu tive um bom retorno dessa campanha,
porque os meus criativos estavam fracos, né? Geralmente, um criativo que funciona é aquele que você faz, você se grava, né? Ou então você grava uma paisagem, alguém falando. Então, assim, as pessoas, elas se conectam, uma que eu gosto muito de dizer as pessoas, elas se conectam com pessoas. Então você vai ter muito mais resultado. Isso aqui eu aprendi testando, tá? Quebrando a cara aqui, é assim que a gente precisa... na verdade, é assim que a gente aprende. Quando a gente erra, né, vê onde errou, e aí eu consigo tirar dessa campanha, por exemplo, né, que eu não tive um bom resultado, porque eu não me gravei, né, eu não fiz uma campanha com um criativo de impacto, eu preciso melhorar essa parte, tá? Então, é só lembrar as informações que eu passei na primeira aula, né, sobre você causar uma emoção na pessoa, você causar um impacto, você gerar uma transformação, você realmente tem que chamar a atenção dela. Esse é o propósito do anúncio, porque aí depois que ela clicar, pronto, ela clicou, o anúncio ele cumpriu com o propósito dele, tá? É isso que a gente quer. A gente quer que a pessoa clique e a pessoa veja o que a gente tem para falar para ela. E aí, nesse caso, o resultado de 67 mil pessoas, né, viram, mas eu não tive relevância, né? E aí não, apesar disso aqui ser um bom resultado, como os meus criativos não estavam muito bons, então não foi muito interessante. Mas essa aqui é uma informação bem legal para mostrar para vocês que, cara, com R$ 28,59 que eu paguei, eu consegui atingir, né, essa quantidade toda de pessoas. Então, John, o que precisa fazer para melhorar esse resultado? Eu preciso melhorar a segmentação do meu público, eu preciso melhorar a minha copy, a minha escrita, eu preciso melhorar o próprio vídeo. Se você se gravar, também tem uma copy. Tudo que eu falo, por exemplo, é uma copy. Se eu fosse fazer de novo, né, depois desse aprendizado, como é que o Jonatas faria? O Jonatas está aqui, vou gravar meu criativo, vou falar assim: tudo bem, eu sou aqui de Manaus, faço gestão, né, falar que faz gestão de tráfego talvez não seja uma boa. Você precisa se atentar também, por exemplo, à linguagem que o seu público, né, te entenda, né? Isso aí também é um assunto para outra aula, é uma aula de público que a gente também vai ter. E aí, só para não alongar muito, eu queria finalizar essa aula só mostrando esse resultado para vocês e mostrando também o reflexo dessa campanha no meu Instagram, tá? Que esse aqui foi um teste que eu fiz para mim, né? E os resultados eu vou mostrar aqui, ó. Eu tive essa campanha, ela ficou no ar, se eu não me engano, por 6 ou 7 dias, né? Então vocês podem ver aqui que a movimentação foi assim assustadora. Eu saí de 182.412 para 8.949, depois caiu para 7, depois subiu para 10, depois subiu para 12, depois caiu para 9. Então isso aqui é só para vocês verem. Isso aqui é um resultado de R$ 28 lá que eu mostrei no painel para vocês, e eu tive aqui mais de 1000%, né, de impressão, né? Então isso aqui são pessoas, mas de novo, são pessoas que para quem eu apareci, mas eu não tive, por exemplo, um resultado, né, de visitas ao perfil. Vocês veem que não teve uma movimentação de toque no site, né, de visita. Então, de novo, né, a gente vai repassar, por exemplo, os objetivos certinhos de campanha. O objetivo de alcance é mais exatamente para isso, é vocês verem os números, né, vocês verem que existe realmente um alcance muito grande que a gente pode ter através do gerenciador, tá bom? Então, esse aqui foi o resultado que eu achei interessante trazer, né? No total aqui, eu não sei se ele faz, não sei como é que é esse cálculo que ele faz aqui, mas basicamente teve esse resultado aqui, tá bom? Então, o que eu gosto de dizer é que, assim, o resultado, né, ele vai depender do seu objetivo de campanha, eu anotei aqui, né, do seu criativo, da sua copy e de você mesmo, né, do que você está oferecendo, tá? E se você gera impacto, se gera transformação para a pessoa, tá? Se você não for criativo, por isso que o nome é criativo, você precisa ser criativo para chamar a atenção. Se você não conseguir, os resultados não vão ser favoráveis, tá? Mas o Facebook vai continuar te entregando, porque esse é o papel dele. Essa é a função dele, é te entregar o máximo número de pessoas possíveis. Na verdade, essa é a ideia do tráfego em si, tá? Então, gostaria de agradecer, né? Essa foi a nossa aulinha aí de
de tráfego na prática preset dos anúncios, e aí eu vou fornecer para vocês aqui, através do material de apoio, né, as informações para contato, né, caso tenha alguma dúvida. Mas agora vamos abrir para tirar as dúvidas. Espero que a Ana tenha anotado tudo direitinho aí, espero poder conseguir tirar as dúvidas, tá bom, Ana? Então vamos lá. Oi, João, boa noite. Boa noite. Então, eu fico feliz, né, porque eu vejo sempre essa questão quando fala de gerenciador de anúncios, gerenciador de negócios, para mim sempre foi um bicho de sete cabeças, né, e eu fiquei, assim, mais à vontade hoje, até me surgiram dúvidas, é sinal que eu devo estar acompanhando alguma coisa. Sim, sim. Primeiro que eu entrei aqui e eu olhei, quando você estava mostrando de como criar a conta, eu entrei aqui e apareceu para mim, porque, na verdade, lá atrás, alguém já fez para mim uma campanha, que era uma campanha referente a uma afiliação que eu fiz, que era para vender um produto de afiliado. Não fui eu que fiz, então eu não entendo, não sei o que foi feito. Eu passei, na verdade, essa senha para essa pessoa me ajudar naquele momento, porque essa pessoa falou para mim o seguinte, que estava dando um problema na minha conta, que estava dando um problema que o meu perfil não estava com o meu perfil, eu não estava como dono do meu perfil, uma coisa assim. Bom, aí eu sei que ele fez o seguinte, ele colocou o meu marido como administrador, né, do meu perfil, e aí conseguiu rodar a campanha. Então, a finalidade foi essa. Só que quando eu entrei ali agora para olhar, até mandei o print para a Loma, que está aparecendo que a minha conta está restrita, que a minha conta ela não... Deixa eu ver aqui como é que está escrito lá. Conta restrita, né? Que ela não tem permissão para fazer anúncios, né? E aí usa Certo. autenticação de dois fatores, alguma coisa assim. Então, nesse caso, minha primeira dúvida é a seguinte, nesse caso aí, o que eu estou entendendo, eu não vou poder usar essa conta, né? Então, eu vou ter que Exato. criar uma outra conta, e pelo que eu entendi, você me disse que a gente só pode ter duas contas. Não, na verdade, essa restrição ela varia de acordo com o seu negócio. Por exemplo, eu já vi algumas contas de algumas pessoas, por exemplo, o Pedro Sobral, né, é um dos top players aí do mercado, ele gerencia muita conta. Então, assim, só para você ter uma ideia, ele já mostrou das últimas aulas dele, eu já vi, ele tem pelo menos umas 10 ou 12 gerenciadores de negócio. Então, imagina, como eu falei, dentro de um gerenciador de negócio, você tem vários ativos, então ele tem sei lá quantas contas de pessoas que ele gerencia. Então, essa liberação, como eu falei, isso é um recurso, né, que o Facebook te dá. Eu penso o seguinte, ele te fornece esse recurso, né, se você souber usar. Então, por exemplo, ele sabe que o Pedro Sobral, ele faz essa movimentação, ele faz muito tráfego para muita gente, né? Então, é lógico que ele não faz sozinho, tem uma equipe com ele, mas o Facebook entende que, né, ele sabe fazer o uso, vamos dizer assim, desse recurso. Então, por exemplo, quando você pega um bloqueio, pelo que eu entendi, deve ter acontecido de ter quebrado alguma regra, né, de publicidade, né, para você pegar essa restrição. Sim. Isso é comum, tá, Ana? Essa restrição, ela é relativamente comum, porque o Facebook ele sempre vai prezar pelo usuário dele, tá? Então, assim, a gente, na primeira aula eu até falei que nós somos taxados como os vilões, né? A gente interrompe a experiência do usuário. Então, toda vez que qualquer indício assim, você pode nem ter feito nada errado, mas pode ser que alguém, por algum motivo, denunciou, né? Ou então até mesmo o próprio algoritmo dele lá detectou, né? Por exemplo, eu já peguei bloqueio de criativo, você tem uma regrinha lá que diz que você não pode exceder 20% de texto na sua imagem, por exemplo. Né? Então, essa é uma parte um pouquinho mais técnica,
né, que você consegue, você vai descobrindo, vamos dizer assim, aos poucos, né? Então, não precisa se atentar assim exatamente qual foi o erro, né? Qual foi o grave. Não, eu nem quero, porque como você mesmo disse, você fez, uma das recomendações que você fez aqui, na primeira aula lá que eu assisti, de vez em quando tá dando uma olhadinha na central de ajuda para poder estar se familiarizando com algumas regras. E Exato. aí eu me atentei a isso. Então, eu não quero nem saber por que ele aconteceu isso aí, até porque nem me interessa se já é passado, eu quero saber como eu vou conseguir resolver. E se eu tenho, porque na verdade eu tenho um perfil, que é esse perfil, que é a Ana Paula de Oliveira, e eu tenho um outro perfil, que é a Ana Bispo, né? Na verdade, nem é um perfil com os meus dados reais, né? Assim, de fato. Mas, assim, e aí eu vou querer usar, vou querer fazer. Como é que eu vou fazer se já está com essa condição? Porque as restrições que ele coloca aqui é que eu não posso usar o gerenciador da conta de anúncio, não pode criar ou veicular anúncios e não pode gerenciar ativos de publicidade para pessoas e empresas. Ele está escrito aqui que eu não posso fazer nada disso. Então, aí, como que eu vou resolver essa situação? O que você recomenda que eu faça? Tá, assim, a gente tem um protocolo, Ana, que eu vou te passar o link, eu vou precisar encontrá-lo primeiro, né, e depois eu vou te passar para você conseguir acessar direto a central, não é central de ajuda, não, a central de suporte mesmo do próprio Facebook. Eu tenho até um link direto aqui que você já consegue cair lá e já consegue relatar o problema, né? E aí, quando você faz, eles chamam de reivindicação da conta, né? Tipo assim, você pode pedir para alguém da equipe do Facebook lá dar uma olhada para saber o que aconteceu. Aí eles fazem essa revisão. Eu vou te falar uma coisa. Eu não sabia, nem porque eu não sabia que o Facebook cobrava por bloco, né? Que é quando dá o valor, ele cobra, não é assim? E aí eu nem sabia disso. E aí, no começo da semana passada, que eu vi aqui que eu estava aparecendo que eu estava devendo R$ 95. Aí, imediatamente, quando eu vi, eu paguei, né? Mas nem sei se pode ser até por isso que causou essa restrição, também nem sei, né? Mas eu acho que se fosse por questão de pagamento, quando dá baixa, ele já volta, né? Exatamente. É possível que seja isso mesmo. Na verdade, se você pode dar uma olhada em algum lugar aí, tem alguma informação assim, por exemplo, se é problema de conta de pagamento, ele informa, por exemplo, se é alguma restrição, né, de quebra de política, ele também informa, tipo assim, você violou as políticas, tá? Olha só, geralmente aparece aqui, eu vou te mostrar aqui compartilhando minha tela. Ó, aqui nessa lateral esquerda, a parte que eu estava mostrando era essa aqui, ó, campanhas, tá vendo? Aí, se você clicar aqui, visão geral da conta, né, ele vai dizer aqui, geralmente aqui ele diz qual que é a restrição que tá impedindo você de usar, tá? E além dessa tela que eu estou te mostrando, tem essa aqui também, ó, qualidade da conta, tá vendo aqui, ó? Se clicar aqui nessa ferramenta para empresa, aparece esse coraçãozinho aqui, ó. E aí aqui ele diz, né, por exemplo, aqui provavelmente ele vai mostrar os bloqueios que eu já peguei, né? Eu vou até mostrar aqui para você, eu já peguei bloqueio, já peguei bloqueio de conta, bloqueio de criativo. Deixa eu ver aqui se ele mostra. Não vai mostrar. Porque depois de um determinado tempo ele apaga, ele apaga o registro. O que fala aqui para mim é que você não tem permissão para anunciar nem gerenciar ativos nas suas contas empresariais porque não usa a autenticação de 2 fatores. Sério? É isso que ele está dizendo? Tá. Ah, então é aqui, ó. Então dá para resolver assim, ó. Aqui no teu gerenciador de negócio, a gente tem aqui... Deixa eu só ver se é aqui mesmo, rapidão. Informação da empresa, deixa eu só verificar se é aqui mesmo.
Ah, tá aqui, ó. Achei, ó. Sim. É aqui mesmo. Vou compartilhar aqui de novo para você ver. Ó, aqui informações da empresa. Tá vendo? Quando você clicar aqui, rola o scroll e Deixa vai eu ter aqui, passar ó. devagar, John, porque eu não enxergo aqui agora melhorou. Eu não enxergo tô no celular aqui, que para não Tá. ficar travando. Então, assim, ó, se for só isso, você vem aqui nessa tela principal da configuração de negócio. Aí aqui embaixo tem uma maletinha que tá vendo? Ó, informações da empresa. Bem aqui tem essa opção aqui, ó, autenticação de 2 fatores, tá vendo? Ó? A minha tá até aqui já, ó. Ó, exigir um Eu estou código. acompanhando aqui, estou clicando aqui, configurações de negócios. Verifica se é isso aí, vamos ver se resolve. É isso mesmo, está escrito aqui, ó. Eu estou vendo aqui, Ana Paula Gilber Félix, está escrito assim, porque a minha página é a página do meu marido, né, que ele é administrador, né, o meu perfil, o perfil dele, e está aparecendo a autenticação de 2 fatores não configurada. Então, aí você confirma essa etapa aí, e aí é bem tranquilo de fazer, viu, Ana? É só você... Informações da empresa. Informações da Isso. empresa. Pronto, aí resolve o seu problema. Isso aí é bem facinho de seguir o pai. Ele vai pedir para você cadastrar se eu não me engano, um celular e tal, porque daí ele manda esse código para o seu celular, entendeu? Ou então ele manda por e-mail. Código de autenticação de 2 fatores pode ser por e-mail ou pelo celular. Tá, ele tá mandando aqui, eu tenho que... Peraí. Meu celular, eu não sei porque que está aparecendo grande. Aqui, tá. Ah, tá. Eu consigo editar aqui do lado e consigo colocar todas as informações ali, né? Isso, exatamente. Tá zerado, tá nome da empresa, razão social, tá sem nome, endereço sem nome, comercial sem nome. Mas aí, no caso, não é físico. E aí, como é que faz? Como assim? Não entendi. Você consegue compartilhar para a gente aí para eu A ver? razão social da empresa é meu nome mesmo? Exatamente, esse é o nome mesmo. Tudo meu, né? É o que você É tudo explicou seu. lá, que eu não sou pessoa jurídica, mas o Facebook me vê como pessoa jurídica, né? Assim, na verdade, ele te trata como se você fosse, né? Por isso que Como se porque eu fosse uma eu falei empresa. assim, porque é só você pensar assim, pensa que ele está te entregando um recurso como se você fosse, mas você não precisa ser de fato, entendeu? Entendi. Aqui ele está aparecendo limite de criação de contas de anúncios 3. É ele mesmo que limita isso aí, né? Isso, exato. Aí é aquilo que eu te falei, ele vai aumentando, né? Lembra, porque isso é um recurso, né? E é um recurso que a gente está usando do Facebook. Então, ele vai fornecer mais à medida que você começar a anunciar, né? Como se ele vê um fluxo, né, de orçamento aí aumentando, ele vai liberar mais, entendeu? Nesse caso aqui, ele fala de autenticação de 2 fatores, ele coloca ninguém, somente administradores e todos. O que eu coloco? Pode pôr somente administradores. Tá, aí nesse caso aqui eu estou preocupada, porque e aquela questão lá que que eu tive que passar a minha senha lá para o rapaz, que ele falou para mim, até que ele conseguiu veicular o anúncio só porque colocou meu marido, não sei se é isso que eu também não entendo, porque colocou o perfil do meu marido, porque o meu, eu não aparecia como administrador do perfil. Tá, Ana, eu já tive uma situação parecida com essa. O que acontece? Existem algumas situações em que, por exemplo, você pede para a pessoa administrar a sua página, só que a pessoa, ao invés de criar no seu nome, ela cria no nome dela. Então, eu já me deparei com situações assim, e o Facebook ele tem um recurso, né, de você assumir, por exemplo, reivindicar a propriedade da página. Então, nesse caso, você precisa encontrar quem que é a pessoa responsável e você vai pedir a Não, na reivindicação. verdade, quem criou esse perfil fui eu na época. Pois Aí é, que mas se ele não está quando sobre eu propriedade sua, então a gente precisa achar em que nome de quem que está a propriedade, entendeu? Porque mesmo que você tenha criado, né, ele pode estar na propriedade de outra pessoa. Esse é o ponto.
Você precisa identificar... E como que eu vejo na propriedade de quem que ele está? Pois é, a gente está falando de um ativo de Facebook, da página de Facebook ou de uma conta de anúncio. De qual que é ativo que a gente está falando? A gente está falando de uma página? Não, nesse momento, porque eu estou te colocando aqui, porque está falando de administradores. Aí eu não sei se aqui está se referindo a administradores da página ou se está se referindo ao administrador do perfil do Facebook. Não, é da página. Da página, né? Uhum. Não, então as páginas todas foram criadas por mim, então não tem problema não, pode colocar somente administradores, porque o que deu problema para mim naquela época foi o perfil. Então eu vou fazer esse processo aqui para resolver isso aqui. E aí eu vou indo aqui para outra dúvida. Quando você falou sobre ABO e CBO, você disse que no caso o CBO é o conjunto de campanha, é o conjunto, né? Então, o orçamento ele vai estar definido, não importa qual o valor, vai ser distribuído por todos os conjuntos, por todos os como é que é o nome? Por todos os conjuntos de anúncio mesmo. Conjuntos, por todos os conjuntos, beleza. Daí, no caso da BO, aí você falou assim que aparece aquela estatística lá, individualizada, que quando a gente vai montar, né? Aparece, quando a gente vai colocando os dados, vai aparecendo alcance, aparecendo dando aquelas informações que o CBO não dá. Então, o diferencial deles qual que compensa mais fazer? ABO ou CBO? Porque no caso nosso, que o meu caso é o começo, então eu preciso estar validando o criativo, não é verdade? Então, sim, onde exato. eu vou ver melhor o que está acontecendo? É quando eu crio um ABO ou quando eu crio um CBO? Porque quando eu criar um CBO, eu consigo ter essas mesmas informações depois para fazer aquele análise dos números que você se referiu lá atrás? Consegue sim. Consegue. Então, Na verdade, a única diferença, assim, é que, como eu falei, que o ABO, vamos lá, de novo, o CBO, por que ele não consegue te dar uma estatística? Né? Porque pensa assim comigo, você vai criar vários conjuntos de anúncios, né? E você está dizendo para ele o seguinte, Facebook, consome, vamos supor, R$10, esses meus R$10, né, no conjunto que você achar melhor. Né? Então, o que a gente está fazendo? A gente está transferindo essa responsabilidade para a máquina, né? Então, a máquina é que vai ver qual conjunto está performando mais. Quando você quiser verificar o criativo, né? Então, por exemplo, se a campanha que eu dei como exemplo, né? Que é a minha que eu criei a nível de ABO, porque eu queria ver, de fato, quantas pessoas eu ia conseguir atingir, que é aquele valor lá de 4.000 a 11. No padrão, Ana, assim, a maioria das pessoas usam o CBO, tá? Porque é só você entender, o CBO você coloca a inteligência na responsabilidade da máquina e o ABO fica sobre a sua responsabilidade, porque é você que vai dizer quanto que você quer gastar por conjunto. A diferença é só essa. A CBO você me respondeu, porque na verdade como eu não tenho a experiência que ele teve, porque eu não consigo entender os logaritmos, é mais fácil eu deixar para que ele faça e depois da campanha feita eu analisar o que foi feito. Isso, para que exatamente. eu possa repetir e melhorar em próxima campanha, porque no caso é teste, né? Exato, que você exatamente. Então, você já me respondeu a pergunta. Então, é o CBO que é o mais indicado, né? Isso, até coloquei aqui no chat, ó, a tradução é Campaign Budget Optimization, que é o CBO, a tradução. Só por fins didáticos. Nossa, muito obrigado. Vai me ajudar muito isso aí, porque eu vou falar só assim, tá, John? Foi ótimo. Você tem falado aí total, foi ótimo. Então, outra dúvida aqui. Em relação ao posicionamento, né? Eu vi você colocando ali o posicionamento, aí você mostrou primeiro que você colocou 3, que é onde você queria aparecer, no Instagram, no feed do Instagram, no Stories e tudo mais. Quando você colocou aquilo ali, essa questão do posicionamento é onde eu vou aparecer, é isso? Exatamente. É onde você quer aparecer. Ali eu tenho 13 opções de escolher onde que eu vou aparecer, né? Isso, exatamente. Tá. E no caso, quando você colocou ali manual e automático, qual que é a diferença?
Tá, é assim, ó, quando você põe em automático, o Facebook entende que você quer aparecer em todos os lugares, né? Então, é como eu mostrei, todos os lugares, no Tá, total, beleza. são 13, entendeu? Entendi. Aí eu perdi alguma coisa ali, por isso que eu não entendi. Tá, e aí eu vou aqui para quando você falou de que a gente precisa, como a gente está falando com gente, a gente precisa impactar, a gente precisa gerar essa emoção. Então, o criativo mais indicado seria vídeo, é isso? Exato, exatamente. O mais indicado seria vídeo. A gente Tá. usa, por exemplo, mais imagens, acho que você já deve ter visto, por exemplo, chamada para live, né? A pessoa coloca assim, um do ladinho do outro, né? Assim, o convidado tal vai falar e tal. Eu acho que a maioria dos criativos que eu vejo assim, né, são de chamadas, essas pessoas fazem essas chamadas para live, para a pessoa participar. Então, é mais desse Mas sentido. no nosso caso, que é para chamar público para alguma coisa ali que a gente está fazendo, é isso aí. Você mostrou lá na hora que você mostrou a numeração lá no Instagram, que você estava fazendo análise, aí você falou assim que subiu de 182, aí foi subindo, aí foi 4.000, 7.000, você mencionou isso. E você está se referindo a 182 o quê? Aquilo ali é a impressão, né? Na verdade, agora você me lembrou um detalhe bem interessante que as pessoas costumam confundir. Uma coisa é alcance, tá? Outra coisa é impressão. O alcance, elas são o Facebook entende como contas únicas, tá? Então, alcance de fato são pessoas, né? Pessoas, contas únicas que o Facebook tem cadastrado. Agora, veja só, impressão é quantas vezes foi imprimido o anúncio na sua frente. Por exemplo, pode aparecer 5 vezes o mesmo anúncio para a Ana, pode aparecer 5 vezes para o John, pode aparecer 5 vezes para a Paloma e pode aparecer 5 vezes para a Priscila. Quantas pessoas ele alcançou? 4. Quantas vezes ele apareceu? 20. Ele apareceu 5 para cada. Deu para entender? Entendi. Então, o alcance está se referindo às pessoas e a impressão é quantas vezes ele apareceu para essas pessoas, é isso? Exatamente, exatamente. Então, é por isso que você vai ver, né, um valor, você pode ver um valor muito grande entre o alcance e a impressão. Como eu mostrei lá, deixa eu até ver o meu painel aqui para ver quanto. Olha só, ficou 64, 67 mil. Não, a quantidade foi igual. Nesse caso aqui não ia dar para eu usar isso aqui como exemplo, porque deu igual. Mas geralmente dá diferente, tá? Na verdade, pode acontecer. Foi bem raro, isso aqui é bem raro acontecer. Significa que a frequência com que eu apareci, ela foi de 1 para 1, né? Que você entende, por exemplo, esse exemplo que eu dei. Você falou que se foi igual, ficou tipo 1 para 1, então ficou bem Isso, aproveitado até, né? isso, exatamente, 1 para 1. O fato também da pessoa me ver uma vez, aí depois a pessoa me vê de novo, e depois ela me vê de novo, pode ser que a chance dela clicar por eu estar aparecendo mais vezes ali é maior, né? Na verdade, Ana, eu vou te usar, eu vou usar um exemplo, né? Vamos lá, vamos pensar assim. Nesse mesmo exemplo que você deu, pensa você assistindo a mesma propaganda várias vezes. Aí eu te pergunto, assim, é legal de ver, né, a propaganda ela aparecendo, tipo assim, a mesma pessoa toda vez. Você está vendo uma novela, um filme, alguma coisa assim, aí quando entra no comercial, aí aparece aquela mesma pessoa, tipo, fica repetido. É irritante, é irritante. Exato, exatamente, era isso que eu queria chegar. Então, é por isso que no criativo a gente precisa, a gente diz que ele é perecível, né? Porque a gente precisa estar trocando ele. Nem que você troque só uma camisa, você troque um cenário. Se a pessoa tiver a impressão de que ela está te vendo muitas vezes, vai causar essa impressão que você relatou aí, que eu te falei, né? Vai ser uma impressão ruim, entendeu? Então tá beleza, tirei todas as minhas dúvidas aqui a priori e eu vou ter que fazer lá, mas aí para eu praticar ali o que você ensinou, eu vou resolver primeiro o problema lá da situação, Isso, problema da situação lá. Aí, mas eu exato. acredito que já deu tudo certo. Show, vai dar sim, já deu tudo certo. Creia. Ó, tá ótimo, super proveitosa essa aula. Muito obrigada. Deus abençoe você poderosamente.
E você é o seguinte, falar sobre tráfego é extremamente louco, porque isso é um mundo desgramado de louco, que não dá para entender. As pessoas normais não entendem esse mundo. É verdade. Eu estou orgulhoso com você que ele conseguiu fazer você falar uma linguagem que a gente consiga se familiarizar. Então, mesmo uma pessoa que é leiga totalmente como eu, tipo assim, consegue entender o que você está falando. E isso Show, realmente show. é uma dádiva mesmo, é uma graça de Deus mesmo, tá? Eu Graças a quero Deus. para Obrigado, Ana. você Obrigado. e eu estou muito feliz porque assim, né? Eu estou aqui é por Deus. Então, ele falou assim, vou colocar ela junto lá com o Joe, porque ela vai entender, porque essa menina ela tem que andar, e de outro jeito não vai ter jeito, né? Ela estava para me ficar louca, mas agora eu Não, sei que os trem vão. não, vai ficar, não. Você vai entender tudinho, com a graça de Deus. Eu vou pedir a clareza do Espírito Santo, vai dar tudo certo. Estava pedindo na hora, antes de começar a aula, que eu tinha acabado de assistir a aula de tráfego, porque a Paloma mandou hoje para mim. Estava acabando de pedir aqui para o Espírito Santo me dar toda a clareza necessária para eu entender o que você ia falar. E eu acho que a aula foi proveitosa. Show, graças a Deus. Missão cumprida. Obrigada, meu querido. Obrigado, Ana. Bom, eu acho que eu estou meio que entendendo, porque você viu o tanto de dúvida que a doida ficou aí. Não, eu fico feliz demais com suas dúvidas, porque daí demonstra que você está, né, se a gente não tivesse... É aquela história, assim, se termina a aula e não tem nenhuma dúvida, ou todo mundo entendeu tudo, ou ninguém entendeu nada, e a gente sabe muito bem qual que é a resposta, mas ninguém Quando se fala. trata do tráfego, é mais fácil que ninguém entendeu nada, né? Exatamente. Mas tá ótimo. Tá ótimo. Bom. Deus abençoe. Falou. Obrigada. Vamos aproveitar, então, tirar uma fotinho, né? Show. Merece. Depois de uma aula dessa, eu acho que merece uma fotinha, né? Merece. Meu vídeo está aberto aí, né? Então, todo mundo dando aquele sorrisão. Olha aí, que eu estou aparecendo lindamente. Aí. Aê! É isso aí. Show de bola. Aí. Aí, Ana, depois eu mando para você com as nossas hashtags. Aí você marca Deixa eu lá só no perguntar Insta. uma coisa, porque o João falou sobre isso também, que eu estava vendo nas aulas lá, porque tem algumas linguagens que são totalmente... Eu não entendo muito, não entendo, né? E aí eu vi você falou sobre brand. Quando você fala de brand, você fala de quê? Que até você deixou a atividade lá para fazer. Tá. E você falou brand. Você está se referindo a quê? Tá. Esse brand por exemplo, a forma... na verdade, o brand é a construção de marca. Então, é a forma como você quer se posicionar. Né? Então, por exemplo, você tem que pensar o seguinte. A sua imagem ela está sendo vendida a todo momento. Quando você aparece na frente das câmeras, né, o seu produto, o seu serviço, tudo você está... Aquilo ali, você tem uma imagem, quando eu falo de brand, eu estou falando de posicionamento. Como é que as pessoas querem... como é que você quer que as pessoas se enxerguem? Entendeu? A Ana, como é que quer que enxergue a Ana? Então, é isso que é brand. Entendi. Por isso que você mandou responder as perguntas lá, que aí que você falou sobre, para descrever o meu negócio lá para um amigo, né? De como, aí eu vou falar a linguagem para poder fazer esses anúncios e tudo mais, o que eu vou querer passar, né? Isso, exatamente. A mensagem ela tem que ser uma mensagem de impacto. Mas isso aqui que você mandou fazer, a gente vai usar isso aqui mais lá na frente, né? Isso, exatamente. Então tá, eu também vou precisar falar com a Paloma depois, porque tem umas coisas que a gente precisa fazer sobre a persona, essas coisas aí, para eu terminar a atividade. Tá, beleza, então. Beleza, fechou? Fechou. Estamos à disposição. Então é isso, gente. Hoje a aula se encerra. Terça-feira estamos aí novamente. Aí será aula com a Priscila. Infelizmente, as aulas com o John acabou, né, John? Trajetória do John acabou? Até a última forma, que quem manda é a Priscila. Com certeza. Pedir para voltar, o John volta de novo. Quem manda é a Priscila, a gente só obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Com certeza. Essa parte
Isso aí que você ensinou aqui, da questão da campanha, é a forma para a gente subir um anúncio, né? Que é o que você fez de toda uma forma geral. Mas você Exato. falou várias coisas ali sobre linguagem, sobre títulos, várias coisas que você falou que você não ia passar porque é outro assunto, mas que você considerou que era importante que a gente soubesse, né? Para saber Sim, o que está sim, sendo feito. exato. Daí, nesse caso, como que a gente faz? Você tem alguma forma, algum curso, alguma coisa para que seja, não sei, mesmo que seja básico, porque, tipo assim, eu não vou avançar nisso, eu não vou Uhum, fazer, não vou virar nenhum gestor de tráfego, mas para uhum, eu ter uma noção melhor até de como criar de como fazer os criativos, porque eu acho que quando você sabe um pouco mais de tráfego, você fica mais tranquilo para criar, para fazer os criativos, né? uhum. Sim, sim. Então, nesse caso aí, como é que você trabalha isso? Tipo, É, se... Porque igual... assim, assim, em relação acho que a parte da uma parte da sua dúvida é em relação ao material, assim, vou colocar material de apoio, né? Eu tenho um canal no YouTube, né? Esses entre aspas que eu falei, pessoal, tem conteúdo, né? Vai ter conteúdo específico, uma aula só específica para isso. Eu tenho, através do canal do YouTube, eu dou essas aulas, né? Na verdade, eu estou gravando elas ainda, e aí, além dessas aulas gravadas, né, como eu te falei, você consegue acompanhar esse material lá no canal, tanto no Instagram e como no canal do YouTube, né, tem esse material gratuito lá que você pode consumir se tiver alguma dúvida. No próprio material de apoio, acho que você deve ter visto, né, no último slide, na última página, né, tem lá os links direitinho, e até mesmo o meu canal do Instagram, Instagram não, desculpa, o Telegram, que você consegue mandar uma mensagem se tiver alguma dúvida e eu puder ajudar, eu sempre vou estar tirando de lá, entendeu? Tá. Aí, Esse material, ele vai ficar disponível quando a aula estiver gravada, né? Ele vai ficar disponível para a gente baixar, né? na verdade, o material da aula eu já faço ele com antecedência e disponibilizo para a Paloma disponibilizar para vocês, né? Porque tem se eu não me engano, tem uma plataforma da Eduz que você me confirma, Paloma, se é isso que está sendo feito? Está em algum lugar que eu não sei, Paloma, porque eu assisti a aula lá hoje, essa aula de tráfego, e daí eu não vi esse material de apoio, eu vi mesmo, já falando várias vezes do material de Sim, apoio. a gente acabou tendo um probleminha na hora de subir o material, mas a gente vai subir amanhã. A gente tentou subir hoje à tarde, eu e a Thay, e a gente vai subir no máximo amanhã, Ah, tranquilo, então. tá? Beleza, E meu. qualquer coisa eu também te passo pelo seu WhatsApp, para ficar mais fácil também, já para você estudar aí. Não, pode passar, que daí eu vou. Aí, John, qualquer coisa já pode ficar tranquilo, porque eu vou fazer esse começo aqui, mas ele sabe que vai chegar o momento que eu não tenho nem condições de fazer isso aqui, não, Sim, mas aí eu já sei que Deus tá conosco e nada acontece por acaso, né? verdade, verdade. É isso aí. É isso aí. E nós vamos ser muito grande, e vamos impactar muitas vidas, pode acreditar. Vou fazer Partiu, minha partiu. parte aqui com toda a força. Show, show de bola. Pelo menos para começar a andar. Porque quando você está em movimento, você está em movimento, o resultado ele vai sempre tender a não ser o mesmo, né? Então, vamos movimentar. Exatamente, é isso. Esse é o pensamento. E aí, como eu mostrei na aula para você, aquele valor, né, o orçamento ele é bem pequeno, a gente consegue alcançar uma quantidade muito grande de pessoas com um orçamento bem pequeno, né, e a gente consegue ter bons resultados aí né, se colocar em prática. Como eu falei, os testes, eles são necessários, principalmente nessa área, tá bom? Então, é bem importante, assim, a gente... Eu vou estudar bastante todo esse material que você passou, vou estudar muito mesmo, e aí, porque daqui 10 dias nós já estamos com o projeto, que eu vou estar fazendo as modificações no Instagram, para daqui 10 dias a gente já colocar a primeira campanha para rodar. Show, show de bola. Fechou. Tá? Então tá. Fica com Deus. Então tá bom, Amém. gente. Fiquem com Deus. Bom fim de semana. E até terça-feira que vem, Ana. Beijinhos. Tchau, tchau. Nós tem antes. Pode ter certeza que eu te incomodo antes. Com a graça de Deus. Imagina, estou à disposição. Fica Tchau, com tchau. Deus. Tchau.